Olá! É com grande alegria e é um prazer enorme estar vindo aqui falar com vocês sobre um tema tão importante e que aflige tantas pessoas, que é o câncer. Eu venho aqui hoje falar com vocês um pouquinho sobre os fatores de risco, como que essa doença se desenvolve e principalmente quais atitudes que nós podemos tomar para prevenir essa doença. Então, o título da minha palestra aqui com vocês hoje é Prevenção do Câncer, Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças. Mas antes de eu apresentar essa temática para vocês, deixa eu me apresentar, Então, eu sou a professora Bruna, atualmente eu sou professora adjunta aqui da Universidade Estadual de Maringá, sou do Departamento de Ciências Básicas da Saúde e atuo na área de imunologia. A minha formação é Ciências Biológicas, então eu sou bióloga, formei na Universidade Estadual de Londrina, aqui no estado do Paraná. Depois eu fiz uma especialização em Biologia Aplicada à Saúde, também na Universidade Estadual de Londrina, onde eu iniciei meus estudos com câncer, mais especificamente o câncer de mama. E a partir de então, eu passei a estudar mais aprofundadamente essa doença. Então, eu fiz meu mestrado, meu doutorado em patologia experimental e também meu pós-doutorado na mesma instituição. Tudo envolvendo o estudo do câncer de mama. Depois, posteriormente, atuei como professora na UEL, como professora temporária, numa universidade particular, e então eu passei a trabalhar aqui na UEM, em Maringá, também no estado do Paraná. Então, apresentada, podemos prosseguir para a nossa palestra. Vamos lá? Qual que é o objetivo aqui da minha palestra com vocês hoje? Bom, o meu objetivo é tentar fazer uma palestra simples, clara, mas direta ao ponto. Então, eu quero apresentar para vocês conceitos básicos e gerais sobre o câncer, destacando principalmente quais são os fatores de risco, a importância do diagnóstico precoce e formas de prevenir. Existem diferentes tipos de câncer, Muito provavelmente vocês já devem ter ouvido falar do câncer. Talvez vocês já conheçam alguém que tenha tido essa doença, ou mesmo pode ser que nessa turma alguém já até tenha tido a doença, E todos nós aqui sabemos que essa doença é uma doença que gera uma angústia, gera um medo, porque de fato não é uma doença simples de tratar. Então, nós temos toda a questão dos efeitos colaterais da terapêutica, do tratamento em si, principalmente a quimioterapia, e também o fato de que muitas pessoas acabam fazendo o diagnóstico mais tardio, Demora muito para fazer o diagnóstico. E aí o que acontece? Pode acontecer dessa pessoa já estar num processo mais avançado da doença e ser muito difícil atingir o nosso objetivo principal, que é a cura da doença. Infelizmente, muitas pessoas acabam indo a óbito, Então, é uma doença que a gente tem medo de ouvir um diagnóstico como esse, Então, às vezes eu costumo até brincar, tentar mostrar a questão do impacto dessa doença, Se a gente descobre, por exemplo, que um parente próximo vai precisar amputar uma perna, É lógico que a gente fica triste por aquela pessoa, mas o impacto de descobrir que aquela pessoa foi diagnosticada com câncer é muito maior, Então, realmente é uma doença grave e é uma doença que a gente precisa se preocupar com ela, principalmente a partir dos 50 anos de idade. A partir dos 40 anos, a gente já começa a ter um risco um pouco maior de desenvolver essa doença, mas ele aumenta conforme a idade progride. Então, a minha ideia aqui com vocês é explicar por que isso acontece. Não dá para eu explicar para vocês todos os métodos de diagnóstico de todas as doenças, porque são muitas, de todos os tipos de cânceres. Cada câncer tem a sua peculiaridade. Então, eu vou discutir com vocês nessa aula os principais, os mais frequentes na nossa população. Então, só para vocês
terem uma ideia, né, no mundo todo, cerca de 20 milhões de novos casos de câncer são diagnosticados todos os anos. Então é um número muito alto. E para vocês verem como é um grande número de casos, né, uma alta incidência, 1 a cada 5 pessoas vai desenvolver essa doença. Então ela é muito frequente, né? E quais são as principais causas de morte no mundo, né? Hoje, o principal causador de morte no mundo são as doenças do aparelho circulatório, né? Então, problemas cardíacos são as principais causas. Antigamente, o câncer não matava tanto, né? Hoje, ele é a segunda maior causa de mortes no mundo. Então, para vocês terem uma ideia, no ano de 2022, foram registrados 242.963 mortes por conta dessa doença, né? Então, realmente, é uma doença que acomete muitas pessoas e que mata muitas pessoas. Se a gente pensar só no Brasil, né, a gente tem uma grande incidência de câncer, assim como no resto do mundo, e a gente tem alguns tipos de cânceres que são mais frequentes. Então, nos homens, o câncer mais comum é o câncer de próstata, tá? Então, essa aqui é uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, aqui do Brasil, né, o INCA, e ele tem uma estimativa de que cerca de 71.730 novas pessoas, né, homens, serão diagnosticados com a doença neste ano. Depois a gente tem o câncer de intestino, que é o câncer de cólon e reto, ou também câncer coloretal, com 21.970. E depois a gente tem o de pulmão, de estômago, cavidade oral, esôfago e em menor frequência aí o fígado. Nas mulheres, o câncer mais frequente é o de mama, tá? Então é estimado que cerca de 73.610 mulheres no Brasil serão diagnosticados com essa doença neste ano. É lógico que é uma estimativa, né? Pode ser que sejam menos, pode ser que seja mais. E depois a gente tem o câncer coloretal, que também é bastante frequente nas mulheres, tá? Então é um câncer tão comum, tanto quanto em homens quanto em mulheres, e vocês vão ver que está muito atrelado aos nossos hábitos de vida, tá? Depois a gente tem o câncer de colo de útero e também o de pulmão. Então, como eu falei para vocês, né, lógico, vou fazer um panorama geral aqui com vocês, falar do câncer de modo geral, mas eu vou dar uma ênfase um pouquinho maior nesses cânceres que são mais frequentes na população feminina e masculina, tá? Bom, então, antes de nós iniciarmos essas particularidades de cada tipo de câncer, vamos falar sobre a doença em si, né? Como que essa doença surge? Bom, imagina que as nossas células, nesse exato momento, algumas estão em processo de morte, né? Assim como a gente que nasce, cresce e morre, as nossas células são assim, né? Então, muitas das nossas células, não vou dizer todas, né? Mas uma grande maioria, elas têm um ciclo de vida, né? Então, elas vão gerar novas células, elas vão envelhecer e elas vão morrer. Então, uma célula, né, que são as unidades do nosso corpo, né, nosso corpo é composto por uma grande variedade de células. Antes dela morrer, ela tem que dar origem às suas células filhas, né, que vão repor, já que ela vai morrer um dia, né. Então, eu tenho uma célula que ela vai se dividir em 2 células filhas. Para que ela gere essas 2 células filhas, ela tem que duplicar tudo que há dentro do seu interior, né? Todas as suas organelas e o DNA, né? O DNA contém todas as informações genéticas daquele ser humano, né? E que vai caracterizar aquela célula, né? Então, para que as células filhas sejam idênticas à sua célula mãe, eu tenho que ter exatamente o mesmo DNA. Então, ele vai duplicar este DNA. Então, ele gera uma cópia deste DNA e distribui esse DNA para as células filhas, e as células filhas ficam idênticas à célula mãe. Esse processo é muito bem organizado,
mas é passível de erros. Então, erros podem acontecer durante esse processo. As nossas células, elas possuem mecanismos de reparo desses erros. Então, se acontecer algum erro, para tudo, arruma esse erro e aí sim dá continuidade até que as células se dividam e gerem duas células filhas perfeitas. Às vezes, quando não dá certo de consertar esse erro, a célula morre como um mecanismo de defesa para que esse erro não passe adiante. Mas, em algumas circunstâncias, pode acontecer desse erro persistir. Então, não acontece um reparo desse DNA e esse erro vai passando adiante. Veja, tudo isso aqui, até a origem dessas células filhas, acontece de forma muito coordenada. Então, a célula se divide, vai viver um tempo, depois ela morre. Então, ela não vai ficar assim se dividindo o tempo todo, proliferando o tempo todo. Eu tenho tempos de vida. No câncer, o que acontece? Eu tenho erros nesse DNA que a gente chama de mutações, e essas mutações vão fazer com que essa célula acabe se transformando numa célula maligna, que é uma célula tumoral. Ela perde completamente o controle do seu ciclo celular. Então, ela não se divide mais de forma organizada. Ela começa a se proliferar de forma desorganizada, descontrolada. E aí ela se prolifera demais e gera o que a gente chama de tumor. Tá? Esse tumor, na nossa área, a gente chama de tumor benigno e tumor maligno. O tumor benigno é aquele que cresce, mas ele não prejudica o paciente. Então, ele cresce de forma controlada e ele não se esparrama, ele fica contido no local. Geralmente, ele não traz malefícios para o paciente, a não ser que ele se desenvolva em algum local que possa ser prejudicial. Mas, de modo geral, é um tumor assim que às vezes nem precisa ser removido, diferente do maligno. Então, o tumor maligno, ele se prolifera demais, ele cresce demais e ele tem a capacidade de se destacar desse bolo de células e cair na corrente sanguínea e ir para outros lugares do nosso corpo. É muito comum, por exemplo, um câncer de mama, ele se destacar e ir para o pulmão, ir para a medula óssea, ir para o fígado. Então, esse processo onde ele se destaca e vai para outros lugares é o que a gente chama de metástase. Quando ele chega nessa fase, que é uma fase mais avançada, é bem difícil de tratar, Então, realmente vai ser mais difícil esse paciente de ter a cura. Por isso que o objetivo principal da minha conversa aqui hoje com vocês é o quê? Tentar evitar que isso aconteça, que essa célula do bem se transforme numa célula maligna e totalmente descontrolada. E se isso por um acaso acontecer, que a gente consiga diagnosticar rapidinho, de forma que isso não se espalhe pelo corpo, onde fica mais difícil o tratamento, tá? Vamos deixar isso mais simples de entender. Imagina que você tem na sua casa esse lindo jardim. Olha que lindo, Tudo bem organizado. Já pensou sentar aqui de manhã, tomando um cafezinho, sentindo aquele arzinho puro, escutando os passarinhos cantar? Você vê as suas florzinhas no jardim. Olha que lindo, Você cuidando desse jardim todo florido. Assim é um corpo saudável. Tudo funcionando em perfeita harmonia. Imagina que cada plantinha dessa aqui é uma célula diferente do seu corpo. Cada uma cresce à sua maneira, Então dá as suas florzinhas, aí depois passa o tempo de florada, só fica ali a folhagem, Então cada um crescendo no seu ritmo, tudo de forma controlada. Aí começa a crescer uma erva daninha ali no seu jardim e você não cuida dessa erva daninha. O que pode acontecer com o tempo?
aquela erva daninha começa a se espalhar todinho no seu jardim e crescer de forma descontrolada. Ela sufoca as tuas plantas e elas não conseguem mais crescer. As tuas plantas que você cuidava com tanto carinho começam a morrer também, porque as ervas daninhas, elas se instalaram ali, elas começaram a roubar os nutrientes para elas e elas, né, tomaram conta de tudo. Vocês concordam para mim que vai ser muito mais difícil eu recuperar esse jardim quando ele estiver nesse estágio? Como é que a gente evita isso aqui? Bom, para que a gente recupere o nosso jardim, para que o nosso corpo fique saudável novamente, o ideal é o quê? É arrancar o mal pela raiz, né? O ideal é quando surge uma erva daninha, logo no começo, é a gente arrancar ela, tira ela fora. Isso é o diagnóstico precoce, né? Então, o ideal é a gente descobrir logo no começo. Eu sei que às vezes é chato fazer exame de rotina, fazer check-up, mas é importante. Ah, você está procurando doença, né? Não é muito comum? Homem adora falar isso, né? Homem não gosta de ir no médico. Ah, não vou no médico porque eu vou descobrir coisa, eu vou descobrir doença. Se descobrir, que bom que descobriu cedo, né? Isso é arrancar a erva daninha pela raiz, enquanto ela ainda está pequenininha, enquanto ela ainda não tomou conta do seu jardim. Porque aí sim, quando ela tomar conta do seu jardim, aí vai ser difícil de recuperar o teu jardim, né? Recuperar a tua saúde. Então, o ideal realmente, né, é arrancar o mal pela raiz, fazer o diagnóstico precoce. Mas, né, se você não conseguiu arrancar esse mal pela raiz, já está numa fase um pouquinho mais avançada, as ervas daninhas estão crescendo ali, você vai ter que tratar. Então, você vai ter que matar essas ervas daninhas e aí tem que usar tratamentos, né? Tem que usar os herbicidas para matar essas ervas daninhas. Então, aí a gente entra na parte de tratamento da doença. Então, é fazer uma cirurgia para arrancar o tumor, é fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, é usar uma imunoterapia, né? E a gente sabe que quando está nessa fase, é possível você ter a cura, porém você pode ter que sofrer os efeitos colaterais do uso desses medicamentos, né? Mas é possível. Bom, o ideal, né, é o quê? A gente evitar que essa doença surja, né? É possível a gente evitar completamente? Não, mas a gente pode ter hábitos saudáveis de forma que a gente minimize esses riscos. Todos nós podemos desenvolver o câncer, inclusive eu que estou aqui falando para vocês, né? Mas a gente pode mudar os nossos hábitos para diminuir a chance disso acontecer. Pensando no nosso jardim, seria manter o nosso solo forte, tá sempre adubando as nossas plantas. Surgiu uma erva daninha, vai lá e arranca, né? Tá sempre cuidando do nosso jardim. A gente não gasta às vezes energia cuidando de um jardim? Por que a gente não gastaria um pouquinho de energia para cuidar da nossa saúde, né? Essa é a minha proposta aqui com vocês hoje. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês dos cânceres que mais acometem a nossa população, começando pelo câncer de mama, tá? Como eu falei para vocês, eu estudei bastante o câncer de mama, então é a minha linha de pesquisa principal. O câncer de mama, como eu comentei com vocês, é a doença que mais acomete a população feminina, tá? Principalmente a partir dos 40, 50 anos de idade, ela já se torna bem mais frequente, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem mostrando uma mama, né? Aqui a gente tem o tecido gorduroso e aqui a gente tem as glândulas mamárias, né? Que são responsáveis pela produção do leite. Aqui a gente tem os lóbulos e aqui a gente consegue ver melhor, né? Os lóbulos é onde são produzidos o leite, né? O leite fica aqui dentro. E aqui a gente tem os ductos, né, que vão carregar, vão transportar esse leite para que ele saia aqui pelo mamilo, né? Bom, existem dois tipos de cânceres
principais, né, histológicos principais que podem acontecer na mama, tá? Tem os tumores que acontecem nos lóbulos e tem os tumores que acontecem nos ductos, tá? Então aqui a gente tem lóbulo normal, saudável, e aqui tomado por células tumorais. E aqui a gente tem o ducto, né, que carrega, transporta o leite, e aqui ocupado, né, com as células tumorais, que são essas células em verde aqui que vocês estão vendo. O mais comum é de acontecer nos ductos, né? Então, assim, a maioria, mais de 80% dos cânceres de mama acontecem em ducto e não em lóbulo, tá? Bom, quais são os fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença, né? Então, o risco ele aumenta, né, principalmente a partir dos 50 anos de idade. Eu não sei qual que é a faixa etária que está assistindo essa palestra, né? Mas acredito que talvez alguns de vocês aí tenham acima dessa idade, então já é hora de se preocupar com essa doença, tá? Nós temos muitos fatores relacionados a hormônio, tá? Porque essa é uma doença muito relacionada a hormônios, tá? Exposição hormonal. Então, nós temos aqui a menarca precoce, que é o quê? É a menstruação precoce, quando a menina menstrua cedo. Então, quanto mais cedo ela menstrua, mais tempo ela vai ficar exposta aos hormônios. Então, isso faz com que ela tenha mais predisposição ao câncer de mama. Assim como a nuliparidade. A nuliparidade significa a pessoa não ter filhos. Então, uma mulher que não tem filhos, ela vai ficar mais exposta aos hormônios, né, principalmente estrógeno, e aí ela vai ficar mais suscetível ao câncer de mama também. Ou ela tem filhos, mas ela tem muito tarde, né, então ela vai ficar mais tempo exposta a esses hormônios por mais tempo, aumentando a chance aí dela ter um desenvolvimento de câncer. Mulheres que têm filhos e não amamentam também têm maior chance. Na verdade, não é que tem mais chance, deixa eu corrigir, é que quem amamenta tem menos chance. Amamentar é um fator protetor, então, se possível, amamente, né? Então, não sei se vocês estão nessa fase, né? Mas provavelmente vocês tenham aí filhos, sobrinhos, né? Que estejam nessa fase de ter filhos, de amamentar. Então, a gente sempre estimula as pessoas, as mulheres, né, a amamentarem seus filhos, porque é bom para o bebê, mas é bom para ela também, porque protege contra o câncer de mama, tá? E a gente tem alguns outros fatores. Estava me esquecendo de falar. O uso de anticoncepcional é um fator de risco. Está tomando hormônio, né? Então está colocando hormônio para dentro, que aumenta o risco de câncer de mama. E a terapia de reposição hormonal também é um fator de risco, né? A gente sabe que a partir de uma certa idade, principalmente com a menopausa, às vezes é necessário realizar a reposição hormonal. Então também você vai ter um risco maior de desenvolvimento do câncer. Então é sempre importante discutir com o médico, né, colocar na balança o que é melhor, né, sentir os efeitos colaterais de não fazer essa reposição ou fazer a reposição e correr esse risco. Então é sempre importante conversar com o médico e não simplesmente porque eu estou falando isso para vocês, você falar assim, não, eu faço reposição, vou parar, então. Não é bem assim. Então converse com o seu médico, tá bom? Esses fatores aqui são comuns para todos os tipos de cânceres, tá? Então vocês vão ver eu falando muito sobre isso. Obesidade é um fator de risco, tá? Quando a gente está com sobrepeso e obeso, que a gente tem mais gordura corporal, a gente tem o corpo inflamado, né? Então, nosso corpo está inflamado. Então, tecido gorduroso é um tecido que tem ali uma inflamação, tá? Então, isso faz com que eu tenha uma predisposição maior ao câncer, porque o corpo inflamado, a inflamação predispõe ao câncer, tá? Então, a pessoa ser obesa, ela vai ter um risco maior da doença. E está atrelado muito ao sedentarismo, né? Então, geralmente, quem tem obesidade é uma pessoa mais sedentária, que não faz exercícios físicos e por isso é que está obesa. Lógico que não é só isso, né? A gente tem, por exemplo, os hábitos alimentares, né, envolvidos, entre outros, né?
Consumo de álcool também, né? Então, o metabolismo do álcool gera alguns metabólitos, como acetaldeído, por exemplo, que tem efeitos pró-tumorais, né? Então, que ajuda no desenvolvimento do tumor. Então, consumir álcool, principalmente em exagero, pode aumentar a chance de risco de câncer de mama, e não só de mama. Vocês vão ver que para qualquer tipo de câncer o consumo de álcool é ruim. A melhor forma é o diagnóstico precoce, tá? Então a gente tem ali o exame de toque, né? Então a própria mulher pode palpar as mamas e sentir a presença ou não de nódulos, né? Então é sempre importante, e gente, isso é para qualquer doença, é muito importante que você conheça o seu corpo, você conheça o seu normal, para quando tiver alguma coisa diferente, você notar isso e procurar ajuda, tá? Por que é importante fazer o diagnóstico precoce? É como eu falei lá para vocês, né? A nossa erva daninha no jardim, né? Se você descobre cedo, você não precisa de uma terapia muito radical, né? Então, por exemplo, se você descobre o tumor pequenininho, às vezes a cirurgia é só remover um pedacinho da mama. Se você descobre ele quando já está grande, avançado, pode ser que precise fazer uma mastectomia radical, que é a retirada total da mama, o que para a mulher é muito ruim, né? Realmente a mulher fica com uma autoestima baixa, né? É muito ruim você ver ali você sem a mama, né? Impacta diretamente a autoestima da mulher, né? Então, se você descobre cedo, às vezes é só um pedacinho que é necessário retirar, né? Então, o ideal é realmente fazer o diagnóstico precoce. A cirurgia não é tão radical, os tratamentos são mais simples, mais efetivos, né? Tem maior chance de cura, tá? No caso do câncer de mama, você pode fazer o exame das mamas, você mesmo, né? Então, é muito recomendado durante o banho, erguer o braço, palpar as mamas, fazer uma inspeção visual, ficar de frente para o espelho, olhar as suas mamas, né? Verificar. O principal sintoma é a presença de um nódulo, né? Só que esse nódulo, para a gente detectar ele já vai estar um pouquinho maior, né? Por isso que é importante alguns exames complementares, tá? Então, presença de nódulo ou a pele estar retraída, né? Muito comum uma aparência que é chamada de casca de laranja, fica parecendo uma casquinha de laranja. Às vezes uma alteração de cor, principalmente se ela estiver inflamada, ela pode ficar avermelhada, né? Alteração de textura, o mamilo, ele pode ficar alterado, né? Ele pode ficar retraído, né? Eu posso ter, em alguns casos, secreção pelo mamilo, né? Uma secreção transparente ou avermelhada, isso pode variar. Eu não estou dizendo para vocês que todo câncer de mama vai manifestar todas essas características, não. Às vezes pode se manifestar de um jeito, pode se manifestar do outro, ou às vezes pode não ser palpável, né? Pode ser que você não consiga sentir ele. E aí a importância de se fazer os outros exames, tá? O ideal é até que esse tipo de exame seja realizado por um médico especializado, tá? Que ele vai conseguir fazer o exame, tocar a mama de uma forma melhor, né? Ele vai saber verificar essas alterações melhor ainda, tá? A gente tem os exames como a mamografia, né? Que é um exame que é realizado a partir dos 40 anos de idade. O ideal, o recomendado é que ele seja realizado a partir dos 40 anos de idade, e o ideal é que ele seja realizado todo ano, tá? Porém, no SUS, a mamografia de rastreamento, ele só é liberado para mulheres entre 50 e 69 anos de idade, a cada 2 anos, tá? Então, pelo SUS, ele não começa tão cedo, né? Então, ele começa mais tardiamente, que é a fase de pico da doença, tá? E o rastreamento é a cada 2 anos. Então, assim, se você tiver condições de fazer antes, né, a partir dos 40 anos, anualmente, é melhor, né? Mas sempre, aqui são recomendações, mas converse com o seu médico a respeito, tá? Além da mamografia, que é esse exame que coloca o seio, né, num aparelho, ele aperta o seio e faz a leitura ali da imagem para verificar a presença de nódulos,
tem também a ultrassonografia, tá? A ultrassonografia, ela é bem importante, principalmente em pacientes com menos de 40 anos de idade, né? Ou em pacientes que têm uma mama maior, né? Pacientes de alto risco. Então, o ideal mesmo é casar os dois exames. No SUS, ele não é feito em todas as pacientes. Então, ele é feito de 40 a 49 anos, no caso de pacientes que são de alto risco. O que seriam essas pacientes de alto risco? É aquela paciente que tem uma irmã que teve câncer jovem, a mãe, a tia, ou seja, é um câncer familiar, né? Então é um câncer genético, onde ela tem uma grande chance de desenvolver câncer também, tá? Por isso que a gente fala que é um paciente de alto risco. E aquelas pacientes que têm uma mama muito grande, em que é difícil ali detectar a partir da mamografia, tá? Bom, no caso de detectar a presença de um nódulo, a gente não sabe se é um nódulo benigno ou maligno, então a gente tem que investigar. Só pelos exames de imagem não é possível definir. Então é preciso coletar um pedacinho desse tumor e analisar no microscópio para verificar as características desse tumor. Então um médico, chamado médico patologista, vai conseguir olhar para essas células e verificar se ela é benigna ou se ela é maligna, tá? Então, para coletar isso, né, utiliza-se uma agulha, né? Essa agulha vai entrar no tecido, vai perfurar o tecido e chegar no tumor e vai retirar um fragmento bem pequenininho, tá? E isso é guiado geralmente por um ultrassom. Então, o ultrassom, o médico, né, ele vai guiando ali com o ultrassom até achar e com a agulhinha vai lá e retira um pedacinho desse tecido para fazer a análise, tá? Bom, com relação ao câncer de próstata, então o câncer de mama é mais específico para as mulheres, porém, gente, ele também pode acontecer em homens, tá? Lógico, em uma frequência bem menor, mas também pode acontecer em homens. Tá? Então fiquem espertos. Já o câncer de próstata já é um câncer exclusivo de homens, porque a próstata, né, é uma glândulazinha que só tem em homens, né? Então uma glândula que fica aqui embaixo da bexiga, né? Então aqui tem a bexiga que armazena a urina, né? E a glândula fica aqui embaixo, né? E ela fica envolvendo a uretra, que é o canalzinho que carrega o xixi, né? Que leva o xixi da bexiga para fora, né? Então ele percorre todo esse caminho, percorre o pênis e sai, tá? Então aqui a gente tá vendo a bexiga e essa glândulazinha aqui, olhando de cima, né, é a próstata, né? E aqui a gente tem o tumorzinho crescendo na próstata, né? Então a próstata, ela é uma glândula que só tem nos homens, ela produz um líquido que nutre os espermatozoides, né? Por isso que só vai ter em homens. Bom, quais são os fatores de risco relacionados a essa doença? Então, ter uma idade mais avançada, principalmente a partir dos 65 anos de idade, quando tem histórico na família. Então, há um pai, um irmão, um tio teve câncer de próstata jovem. Então, é motivo para se preocupar. Pode ser que eles compartilhem ali uma genética que favoreça o desenvolvimento desse câncer. Ah lá, obesidade de novo, tá? Corpo inflamado favorece crescimento de tumores. Consumo de álcool, tabagismo, tá? Não falei lá no câncer de mama, mas tabagismo, gente, aumenta risco para todos os tipos de cânceres, tá? Não é só câncer de pulmão, não, tá? Porque os metabólitos ali, né, do cigarro, né, da fumaça do cigarro, eles entram pelo nosso pulmão, mas ele cai na circulação sanguínea e se espalha por todo o nosso corpo. Então ele favorece, ali tem vários componentes químicos, né, que podem alterar o nosso DNA e favorecer o desenvolvimento de um câncer, tá? Então ele pode favorecer qualquer tipo de câncer, tá? Bom, quais são os sinais e sintomas do câncer de próstata? Como que você suspeita de uma doença como essa? Então a pessoa vai apresentar dificuldade de fazer xixi, vai demorar para sair o xixi, sabe? A pessoa tá com vontade de fazer xixi, vai fazer xixi, aquele xixi demora para sair, ou daí sai, aí demora para terminar, né? Aquele xixi demorado.
Eventualmente pode sair sangue na urina, ou o jato da urina não ser aquele jato forte, ser aquele jato mais fraquinho, ou ele sentir muita vontade de urinar. Esses sintomas, gente, eu não sei se vocês já tiveram infecção urinária, é muito parecido com infecção urinária, tá? Então, e muitas vezes, principalmente homem, fala assim, não é nada, vai passar, vai melhorar, e aqueles sintomas não melhoram, tá? Então, é bem importante, mesmo com esses sintomas, se você tiver uma idade mais avançada, procurar ajuda médica, tá? E como que é feito o diagnóstico? Aí vem a bomba, né? Aquilo que nenhum homem quer ouvir falar. Fala assim, não, sai pra lá, não quero saber disso. Gente, é muito importante o exame de toque retal, né? Então, o exame de toque retal, ele é recomendado a partir dos 50 anos de idade, todos os anos, tá? Ou a partir dos 40 anos de idade, se ele tiver histórico de câncer de próstata na família. Então, o exame de toque retal é realizado por um médico especializado e ele vai inserir o dedo aqui no ânus, né, aqui no reto, e vai palpar para ver se encontra alguma alteração aqui nessa região. Porque se eu tiver algum tipo de tumor nessa glândula, ele vai estar aumentado e o médico vai conseguir sentir. E é um exame rápido, demora minutos para serem realizado. Esse exame ele é tão importante que ele ajuda no diagnóstico tanto do câncer de próstata quanto do câncer coloretal. Então, se ele tiver alguma anormalidade no reto, ele também pode diagnosticar nesse exame, tá? Além desse exame do toque retal, tem também o exame de PSA. O PSA é o antígeno prostático, tá? O antígeno prostático é um antígeno que pode estar aumentado no caso de câncer de próstata. Para fazer esse exame, coleta o sangue, tá? E faz o exame. Então eu não vou fazer toque retal não, só vou fazer esse de coletar o sangue. Não dá, tá, gente? Então assim, ele não tem uma especificidade muito boa, tá? Então pode ser que eu tenha um câncer de próstata que não altere o antígeno prostático e pode ser que outras doenças alterem o antígeno prostático, tá? Então ele não é tão específico, mas ele tem que fazer, tá? Então, na verdade, um exame complementa o outro, não substitui, tá? Tem que fazer os dois. E a gente tem, em alguns casos, também pode ser solicitado o ultrassom. O ultrassom pode ser por via abdominal ou transretal, tá? Aqui pelo reto também, para verificar, é um exame de imagem, né? Para verificar se há uma presença de tumor ali, tá? Verificando, detectando a presença de um tumor, vai ser solicitado a biópsia, assim como para o câncer de mama, porque só por meio da biópsia é que eu vou conseguir descobrir se é um tumor benigno ou um tumor maligno. Bom, depois a gente tem o câncer coloretal. O câncer coloretal, como eu falei para vocês, é um câncer muito comum, tanto em homens quanto em mulheres, né? A gente tem uma estimativa aí de 45.630 novos casos, né? Isso incluindo homens e mulheres, para este ano de 2025. Então aqui a gente tem o intestino, o câncer coloretal, ele acontece principalmente, ele vai acontecer no intestino grosso, tá? Então, ele vai acontecer no colo e no reto, tá? Inicialmente, ele vai crescendo, tumorzinho, né? Aqui são tumores benignos e aqui eu tenho o tumor maligno, formando o que a gente chama de pólipo, tá? Quais são os fatores de risco para essa doença? Está muito atrelado à alimentação, tá? Então, câncer de intestino, cânceres gástricos de modo geral, estão muito atrelados à alimentação, tá? Então, baixo consumo de fibras, de frutas, vegetais, baixo consumo de carnes magras, como por exemplo o frango, o peixe, tá? Ser sedentário, né? Então, obesidade, o corpo inflamado, consumir álcool, tá? O álcool, ele favorece, tá, o desenvolvimento de câncer no intestino. Tabagismo, né? Então, também favorece o câncer de modo geral. Exposição a radiações, né? Então, o pessoal, principalmente que trabalha nessa área, né, de radiologia, que são expostos mais à radiação X, radiação gama,
também vão ter maiores chances de desenvolver esse tipo de câncer, assim como outros, tá? Quais são os sinais e os sintomas que vão alertar para a presença dessa doença? Também são sintomas inespecíficos, tá? Mas pode a gente ficar com a orelhinha ali em pé, né, em alerta, se sentir alguns desses sinais e sintomas. Como? Presença de sangue nas fezes. Não é normal ter sangue nas fezes, tá? Então pode ser que tenha algum pólipo ali no intestino, né? E o próprio movimento intestinal, as fezes passando ali, machucou esses pólipos e tá sangrando, esse sangue vai aparecer nas fezes, tá? Isso pode ocasionar dores abdominais, dores na hora de evacuar, né, na hora de fazer cocô. A pessoa pode ter tanto a diarreia quanto a prisão de ventre, né? Aquela sensação de estufamento no abdômen. Pode ser que ela tenha mudanças no apetite, não sinta mais tanta vontade de comer quanto antes, e pode ter perda de peso, e às vezes inexplicável. Não mudou a alimentação, não está fazendo atividade física e está perdendo peso. O que está acontecendo, tá? Então são sinais de que possa estar acontecendo uma doença ali. Tá? E como que a gente faz o diagnóstico? Então a gente tem um diagnóstico através, né, do sangue oculto nas fezes, que é a pesquisa de sangue em amostras de fezes, né? Você coleta um pouquinho de fezes, leva para o laboratório, eles vão verificar se aquilo é realmente sangue, tá? E se for detectada a presença de sangue nas fezes, muito provavelmente o médico vai solicitar uma colonoscopia, né? Então a colonoscopia é realizada com sedação, né? Ele vai entrar com um instrumento fino e flexível, acoplado com uma câmera, pelo ânus, né? E ele vai percorrer aqui o intestino para verificar a presença de pólipos. Havendo a presença de pólipos, ali na colonoscopia mesmo, ele já vai remover um fragmento para fazer a análise histopatológica e verificar se esse pólipo é benigno ou maligno, tá? Então, geralmente é feito já lá na colonoscopia. Verificando que é um tumor maligno, aí vai iniciar então os tratamentos, tá? Que pode variar, depende do tipo de câncer, tá? E o último câncer aqui que eu gostaria de tratar com vocês, porque é um câncer também bastante comum, tanto para homens quanto para mulheres, é o câncer de pulmão. Tá? O câncer de pulmão, eu tenho uma estimativa hoje, para esse ano, de 32.560 pessoas sendo diagnosticadas este ano, tá? E o principal fator de risco para câncer de pulmão é o tabagismo. Tá? Então, se você fuma, e eu não estou falando só de cigarro, tá? Estou falando de qualquer hábito tabagista, o fumo, né, o cigarro e assim como outras coisas que podem ser fumadas. Hoje a gente tem vários tipos, né, de tabagismo. Eles contêm componentes químicos que são potencialmente carcinogênicos, que promovem, né, a transformação das nossas células normais em células tumorais, tá? E o tabagismo, ele não é um fator de risco apenas para o fumante, mas para as pessoas que estão ao seu redor, o fumante passivo, né? Então, as pessoas que estão ao seu redor e que fumam junto com você, ela tem um risco de 20 a 30% maior de desenvolver o câncer de pulmão, tá? Então, às vezes, a gente ouve falar assim, nossa, o fulano nunca fumou na vida e tá lá com câncer de pulmão. Tá vendo como o cigarro não faz mal e continua fumando? Mas será que essa pessoa não foi um fumante passivo, né? Aí, às vezes, essa pessoa já tem o fator de risco de câncer na família, então ela já tem um fator genético, aí junto com o fator que ela é obesa, junto com o fator que ela se alimenta mal, que ela é sedentária, então vai juntando um fator aqui e outro ali, aí que vem o câncer, né? Então, quando a gente fala de tabagismo, não é só parar de fumar para cuidar de você, parar de fumar para cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Tá? Quais são os sintomas, sinais e sintomas de câncer de pulmão? Tosse, né? Aquela tosse que não para, né? Ela fica, passa o tempo e aquela tosse não para, piora, falta de ar, fica aquele chiado no peito, aquela rouquidão. Pode ter dor no peito, né? Principalmente quando a pessoa respira fundo, quando tosse, quando dá risada, dói o peito. Aquela dor pode irradiar para o braço, né? Para o ombro e para o braço.
Pode acontecer da pessoa começar a tossir e sair sangue no catarro, ou com uma cor mais enferrujada, né, um marronzinho assim. Pode ter casos de bronquite, de pneumonia, a pessoa pode começar a ficar inchada, pode ter aquela perda de peso inexplicável, né, que eu comentei, que acontece também para outras doenças, né? Então, não está fazendo nada de diferente, a alimentação não mudou, não está fazendo atividade física, está perdendo peso, está ficando fraca, está cansado. Então, tudo isso são sinais de pode estar acontecendo um câncer de pulmão. E de novo eu reforço, se você não é fumante, mas foi fumante passivo, pode ser um indicativo de câncer de pulmão. Então fiquem atentos, tá? Qual que é a forma de diagnóstico? Então o principal é o exame de imagem, tá? Então faz um raio-x de tórax ou uma tomografia computadorizada, tá? Em raros casos pode ser solicitado uma broncoscopia, que é semelhante a uma colonoscopia, só que é via respiratória. Quando é feita a broncoscopia, é possível já fazer a biópsia, assim como lá na colonoscopia para câncer coloretal, tá? É interessante que pacientes que sejam de alto risco façam o rastreamento, assim como para câncer de mama, que a gente tem a rotina de fazer a mamografia, né? O câncer de próstata, que tem o exame de toque, né? O câncer de colo de útero, que eu não estou comentando aqui com vocês, mas que tem o exame também, né, o Papa Nicolau, que são exames de rastreamento. Para câncer de pulmão também dá para fazer exame de rastreamento, né, como por exemplo fazendo o exame de imagem. Esses exames, eles não são recomendados para todas as pessoas, porque o próprio exame de imagem em si é uma exposição, né, à radiação. Então, se expor à radiação é um fator de risco também, então não é interessante que você faça ele com frequência, tá? Então, o ideal é que pacientes de alto risco façam esses exames de rastreamento, que seriam pacientes acima de 55 anos de idade, né? Aquele paciente fumante ou o paciente que foi fumante e que parou de fumar há menos de 15 anos, tá? Ou que fuma ou fumou 30 maços de cigarro por ano. Tem pessoas que eu conheço que fumam um maço de cigarro por dia, né? Então, imagina, 30 maços de cigarro por ano não é muito, para essas pessoas é pouco, né? Então, pensem bem se vocês são esses pacientes de risco, né? Então, se vocês entrarem nessas categorias aqui, se vocês tiverem essas características, talvez seja interessante vocês conversarem com o médico de vocês para fazer esse rastreamento, né? Começar a fazer esse tipo de rastreamento. Bom, falei tudo isso para vocês ficarem em alerta, né, para vocês começarem a pensar melhor sobre o diagnóstico precoce. Será que vocês estão fazendo isso? Será que vocês estão indo fazer esses exames, fazendo o check-up? Lembra que é importante a gente tirar a erva daninha pela raiz, quando ele estiver ainda pequenininho. Mas existem formas da gente prevenir. Prevenir é o melhor remédio, né? Já dizia aquela frase. A melhor alternativa é que essa doença não apareça, né? E como que a gente faz isso, né? Adotando bons hábitos. Aí vem aquela hora chata, né? Lá vem ela falando que eu posso ou não posso fazer, né? Mas é aquilo que muito provavelmente vocês já sabem, mas eu venho aqui reforçar com vocês. Ter uma alimentação saudável é fundamental, né? Então, consumir frutas, legumes como feijão, lentilha, vegetais não amiláceos, né? Então, cenoura, beterraba, nabo. O que são os vegetais amiláceos, né? É batata, mandioca, né? Esses são os amiláceos, né? Tentar dar uma evitada nesses, porque esse a gente sabe que engorda, né? Bastante. Dá aquela sustância, né? Mas engorda, né? A gente sabe que a obesidade é pró-inflamatória, aumenta câncer, né? Então, tentar consumir mais cenoura, mais beterraba, mais nabo, vegetais folhosos, né? Como espinafre, alface, vegetais crucíferos como brócolis, repolho, agrião, bastante cebola, bastante alho poró, né? Então, esses alimentos, eles são ricos em carotenoides, flavonoides, vitamina C, vitamina E, selênio, folato. Então, é tudo que protege o nosso corpo.
É como se fosse o nosso jardim que eu tinha falado para vocês, é o adubo para a nossa terra, para as nossas plantinhas crescerem saudáveis, né? Para as nossas células ficarem saudáveis, crescerem bem. Se surgir um erro, uma mutação na hora de fazer uma duplicação, elas conseguem consertar. Então, tentar manter o nosso corpo saudável, bem nutrido. E aí a gente tem que evitar os alimentos ultraprocessados. Eu sei que essa imagem aqui é irresistível. Muito provavelmente, muitos desses alimentos aqui vocês consumam, vocês gostem de consumir, né? Não sei que hora que vocês estão assistindo essa palestra. Não sei se é próximo da hora do almoço, do jantar. Pode ser que essa imagem dê até uma fome de vocês, né? Mas evitar alimentos industrializados, né? Então, açúcares, consumo excessivo de açúcares, como refrigerantes, biscoitos, sorvete, até aquela barrinha de cereal indefesa, né, que não é tão saudável assim. Às vezes a gente acha que está comendo coisa saudável e não está. Os empanados, né, os nuggets, miojo, então nem se fale, né, batatinha, chips, chocolate, hambúrguer. Então, esquece, né? Eu não vou falando assim, gente, olha, não coma, porque eu estaria sendo hipócrita. Eu adoro tudo isso aí, né? Eu como também, mas comer com moderação. A vida é um equilíbrio, né? Significa que você não pode comer um sorvete de vez em quando, mas não é todo dia, tá? Tem gente que come isso aqui todos os dias. Tem gente que come tudo isso aqui, só isso aqui, que não come as coisas boas, né? Então, vamos evitar, né? Comer eventualmente. Aí eu vou falar uma coisa que talvez vocês não gostem muito, né? Evitar consumo de carne vermelha, né? A carne vermelha, quando a gente cozinha ela, quando a gente assa ela, o famoso churrasquinho, ele acaba gerando componentes que são carcinogênicos, né? Então, gera componentes metabólitos que a gente chama de aminas heterocíclicas, hidrocarbonetos. Ai meu Deus, que nomes esquisitos, né? São moléculas, são substâncias que são protumorais, que favorecem o desenvolvimento de tumores, que favorecem aquelas mutações. E aí as células boas se transformam em células más. Eu sei que é irresistível, eu também adoro um churrasquinho, né, uma linguicinha, mas tenta evitar, tenta diminuir, né, as porções, tentar comer aí no máximo 3 porções na semana, trocar essa carne vermelha, né, e aí não é só carne de boi, né, gente, a carne de porco entra aí também, né, trocar por uma carne de frango, por um peixe, né, peixe é tão bom, né, diminuir a quantidade de sal, tá? O sal, além de ser o inimigo da pressão arterial, né? Ele também gera danos na nossa mucosa, na mucosa do estômago, né? Isso favorece o crescimento de bactérias, talvez vocês já tenham ouvido falar ou até tenham tido já, que é a Helicobacter pylori, né? Ela está muito atrelada à gastrite e também ao desenvolvimento de câncer de estômago, tá? Então, grande quantidade de sal pode danificar o revestimento do estômago, tá? Substituir, então, como eu falei, né, a carne vermelha por aves, por peixes, evitar a ingestão de carne ultraprocessada, como por exemplo o bacon, o presunto, aquele peito de peru, né, que todo mundo fala que é saudável, ele é ultraprocessado, né, lombo, linguiças, salsichas, então nem se fale. O que eu tô pedindo aqui para vocês, gente, não é para tirar tudo isso da alimentação de vocês, mas é ingerir com moderação. Ah, não falei de um alimento aqui que é muito consumido, a calabresa, linguiça calabresa, tá? Tentar diminuir, porque tudo isso colabora para o desenvolvimento de câncer, tá? Olha, outra coisa que também vai cutucar algumas pessoas nessa palestra, que é o consumo de bebidas alcoólicas, tá? Então, o álcool, né, quando ele entra no nosso corpo, ele vai ser metabolizado para poder ser eliminado do nosso corpo. O álcool em si não tem nada que agrega, gente, que nutre o nosso corpo, né? Então, os metabólitos do álcool, eles são carcinogênicos, então eles favorecem o desenvolvimento de câncer, né? Ele induz a produção dos famosos radicais livres, que causam câncer, né? Ele também atua como um solvente
para outras substâncias que são carcinogênicas, como por exemplo substâncias presentes nos nossos alimentos e presentes no tabaco. Então imagina se você é uma pessoa que come mal, fuma e toma álcool, né? Então o álcool dissolve essas substâncias carcinogênicas e ajuda elas a caírem na sua circulação sanguínea, e todos esses componentes favorecem o desenvolvimento do câncer, tá? Além de alterar o metabolismo hormonal, tá? Como por exemplo o estradiol. Então ele aumenta a concentração, a quantidade de estradiol, que favorece o desenvolvimento de cânceres como de mama, tá? Então vejam como o consumo de álcool não nos favorece em nada, tá? Não estou dizendo para vocês, pare de beber álcool, mas deixe para beber eventualmente, ou um pouquinho, né? Não precisa tomar aquele monte de álcool, tá? E claro, né, tudo isso atrelado à atividade física. A atividade física reduz a gordura corporal, reduz os níveis de estrogênio no corpo, diminuindo o risco de tumores mamários. Ele aumenta a imunidade, né? Já é comprovado cientificamente que a atividade física potencializa a nossa resposta imunológica, então nos protege contra infecções. Reduz a produção de radicais livres, que é tão danoso para as nossas células, né? Então é muito importante a prática da atividade física. A recomendação é que sejam realizados pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana, tá? Então divida aí esses 150 minutos na semana. Você pode fazer caminhadas, ciclismo, tarefas domésticas, né, como varrer um chão, passar um pano, né, corre para cá, limpa aqui, tira um pó ali, estende uma roupa, lava uma roupa. Isso também é considerado uma atividade. Jardinagem, tá? Natação, dança, né? Veja que a atividade física em si faz bem para o seu corpo e para a sua mente, né? Então tem um efeito muito bom para o corpo. Ou fazer 75 minutos de atividade mais vigorosa, né? Para aqueles que têm aí um condicionamento um pouquinho melhor, que não sofre com dores, né? A gente sabe que numa certa idade a gente já tem algumas outras limitações, né? A gente tem também a corrida, a natação rápida, o ciclismo rápido, ginásticas mais aeróbicas que vão exigir uma mobilidade melhor. Então veja o que se enquadra para você, né? O que o seu corpo se adapta bem e faça uma atividade, né? Então uma caminhada, por exemplo, que às vezes não exige tanto, uma hidroginástica, um pilates, né? Mas movimente-se. O movimento é muito importante, tá? Eu não comentei aqui com vocês sobre o câncer de pele. O câncer de pele, na verdade, ele é o mais comum, tá? Além de todos os outros, tá? O câncer de pele, ele é muito frequente, então evitar a exposição solar excessiva, tá? A radiação solar, ela estimula mutações, né? Ela favorece mutações genéticas, favorece a transformação das nossas células boas em células tumorais. Então fiquem atentos a manchas na pele, manchas protuberantes, manchas com contornos irregulares, que coçam, que sangram, tá? Essas manchas, elas são sinais de alerta. Procure um médico, tá? Utilize protetor solar, chapéu, sombrinha, né? O máximo que vocês puderem evitar de exposição solar. E não falei o tempo todo, né, ao longo dessa palestra, que o tabagismo é um fator de risco muito importante. Então, pare de fumar. Agora não estou falando assim, diminui o fumo. Pode começar diminuindo, né? Não parar de vez, porque senão também muitas pessoas ficam loucas e não conseguem parar, né? Então, vá reduzindo progressivamente até parar, né? Diferente dos outros alimentos, uma vez aqui, outra ali, pode comer, mas o fumo, o ideal é, de fato, parar de fumar. Lógico que o ideal seria não fumar, não beber, não consumir nenhum alimento ultraprocessado, carne vermelha, mas a gente sabe que essas outras coisas, né, às vezes esporadicamente, é possível, não vai assim aumentar tanto o fator de risco assim, se por outro lado você se alimenta bem, pratica atividade física, né, e tem outros hábitos saudáveis.
Aqui é só um resumo, né, de tudo, né, todas as recomendações para prevenção do câncer, que foram coisas que eu já discuti com vocês. Então, resumidamente, ter um peso saudável, né, praticar atividade física, ter uma boa dieta rica em cereais, em legumes, verduras, frutas, leguminosas, né? Evitar alimentos ultraprocessados, lanches ricos em gordura, ricos em amido, como batatinha frita. Então, não comentei com vocês, mas a batatinha frita é um veneno, tá? Então, evitar ao máximo. Então, ter uma alimentação saudável de modo geral, evitar bebidas ricas em açúcar, alimentos ricos em açúcar, docinhos de modo geral, evitar bebidas alcoólicas. Existem alguns medicamentos que são vendidos como suplementos para prevenção do câncer, tá? Não é recomendado o uso desses suplementos. O melhor mesmo é adotar bons hábitos de vida, tá? Para quem é mãe, amamentar os seus filhos, né? E se acontecer de receber um diagnóstico do câncer, né, que todos nós estamos passíveis de recebê-lo, tentar continuar mantendo esses hábitos, né? Porque se você já tem o câncer, lembra, você já tem uma erva daninha no seu jardim, você tem outras células boas ali, você tem outras plantinhas para cuidar. Então, cuidar dessa erva daninha, tratar ela, tirar ela, mas continuar adubando seu jardim, para que as suas outras células do seu corpo continuem funcionando bem, né? Tudo funcionando bem, você vai ficar bem para conseguir combater essa doença, tá bom? Gente, eu espero que essa palestra tenha sido proveitosa para vocês, que vocês saiam daqui hoje, né, com um pensamento um pouquinho diferente, tentando mudar um pouquinho, pelo menos, né, como eu falei, pequenas atitudes, grandes mudanças, né, então, às vezes mudar uma coisa aqui, outra ali, já vai te ajudar, já vai evitar de vocês virem a desenvolver essa doença tão temida. Esse aqui é o meu e-mail, né, eu fico à disposição aí de vocês, caso vocês queiram conversar um pouquinho melhor comigo a respeito, né, e eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre esse tema tão importante para vocês. Um grande abraço para vocês, fiquem bem, com muita saúde, que tenham todos muita saúde, uma vida longa, próspera e que Deus abençoe todos vocês.